Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui você fala com a missionária Marta, amém? Hoje é dia 30/11 de 2024, dia 28/11, o Senhor me deu uma visão noturna, tá? E eu recebia em forma de bilhete, tá? Um manuscrito, escrito à mão, umas informações da parte do Senhor, e o Senhor aí instruía como nós devemos nos preparar para esse tempo. E o que mais me chamava a atenção nessa mensagem é que essa mensagem falava que é o momento de nós colocarmos as armaduras de Deus. Era muito forte a mensagem, é momento de colocar a armadura de Deus. E quando eu falava isso no bilhete, tinha um desenho da armadura. E o Senhor falava assim: as armaduras, as minhas armaduras não são como vocês pensam que são. Não é do modelo que vocês pensam que são. Não é do mesmo modelo que vocês pensam. É diferente. E aí, o bilhete falava como que eram as armaduras do Senhor. Amados irmãos, o Senhor, ele revela através de visões, né? Através de sonhos, muitas coisas, muitos mistérios da parte dele. Alguns ele revela para o tempo e outros ele traz a revelação, mas não nos deixa lembrar para poder falar, porque não está na hora nem no tempo de poder entregar esses mistérios. Glória a Deus por isso. Assim como, por exemplo, João, ele tem uma visão, né, do livrinho, ele tem uma visão, na hora que ele vai escrever, o Senhor diz que não, que está fechado, está selado, porque não é a hora nem o tempo para poder trazer essa revelação. Assim também como Daniel também, o anjo do Senhor fala que estava selado determinadas informações até chegar um determinado tempo para cumprir essa profecia, aí seria desvendado esses mistérios. São mistérios escondidos que o Senhor desvenda no tempo certo. Então, nós vemos nesse tempo o Senhor desvendando muitos mistérios. Para quem está desperto, para os entendidos, eles vão entender os mistérios que estão sendo desvendados. Para os que estão dormindo ainda, que não se esforça para entender as coisas do Senhor para esse tempo, não se esforça para entender o tempo do Senhor, que tempo nós estamos vivendo, qual é a profecia que está se cumprindo nesse momento, não está atento aos sinais do Senhor. Então, para eles, os mistérios ficam fechados, tá? O Senhor fala na palavra dele que para alguns, ele ia fechar o entendimento para alguns. Compreende? Por quê? O entendimento, ele se abre a partir de quando nós buscamos para entender. Compreende? Daniel, ele jejuou 21 dias, buscando a revelação de algo que ele leu na palavra do Senhor. Ele leu e entendeu que ia vir algo para os filhos de Israel, que ia manifestar algo aí. Ele entendeu das 70 semanas, lendo o Antigo Testamento, ele entendeu. Então, o que acontece? Ele entendeu a profecia. Quando ele entende a profecia, ele está estudando, ele entende a profecia, para ter a revelação dos mistérios, ele teve que pagar um preço. Ele teve que entrar num jejum de 21 dias. No entanto, o próprio Senhor fala que houve uma batalha no céu, uma luta do anjo para poder descer, para poder entregar a mensagem. Porque assim, quando o coração dele se dispôs a jejuar e a buscar pela revelação, o Senhor no céu liberou para ele a informação, liberou o mistério para ele. Mas só que o que atrasou a revelação, o anjo, o mensageiro do Senhor, trazer a revelação até ele, é porque houve uma batalha de Satanás para entregar esse mistério.
Então eu creio que nesse tempo não é diferente. Há uma luta, há uma batalha para que esses mistérios sejam revelados para nós. Onde nós mesmos, cada um de nós, temos que batalhar espiritualmente, orando e jejuando ao Senhor, para que esses mistérios sejam abertos a nós no tempo que estamos clamando ao Senhor por eles. Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, e outra coisa que o Senhor fala no meu coração é o seguinte: nunca seja tão ansioso, querendo demais as revelações do Senhor. Você deve desejar as revelações do Senhor, mas isso deve ser algo natural e normal da parte de um servo do Senhor. Compreende? Aquele servo que é avaro com o desvendar dos mistérios do Senhor também, avaro em querer utilizar dos mistérios do Senhor, das revelações dos mistérios do Senhor para crescer e para aparecer, eles abrem brechas para o inimigo entrar nas suas vidas. Então, por isso que manifesta muitas falsas profecias, muitos falsos mistérios são revelados por Satanás e não por Deus, por causa do desejo do coração da pessoa, que não é um bom desejo, é um desejo mais pro lado maligno. Por quê? Porque querem ganhar com a revelação dos mistérios do Senhor. Então, como o Senhor vê essa intenção do coração dessa pessoa, que não é uma intenção boa, não é para o bem, compreende? O Senhor os deixa e não entrega determinadas revelações. Mas Satanás está vendo a intenção do coração dessas pessoas, então Satanás vem suprir o que Deus não está entregando, Satanás começa a entregar. Então, por isso que manifesta muitas profecias, principalmente nesse último tempo, que vêm da parte de Satanás e não da parte de Deus. Às vezes até servos de Deus que realmente eram homens de Deus, que realmente eram mulheres de Deus, que realmente estavam dentro do propósito de Deus, designados por Deus, começam a colocar essa avareza, entendeu? Querer usufruir das revelações para obter crescimento pessoal, compreende? Então, eles, de uma certa forma, o que eles estão fazendo? Usurpando a glória de Deus, roubando a glória de Deus, utilizando da glória de Deus para obter crescimento no mundo espiritual. Ou seja, no mundo espiritual, na realidade, não é. Na realidade, para obter crescimento no mundo, para as pessoas, para que as pessoas vejam eles como, olha que grande servo de Deus. Mas a palavra do Senhor é muito clara, ela fala que quanto mais pequeno é o servo do Senhor, mais humilde, mais Deus exalta, né? Quanto mais pequeno é o servo, maior para Deus, né? Então nós temos que ter essa humildade perante a presença do Senhor, amém? Temos que ter cuidado com isso para que nós não sejamos essas pessoas que querem muito os mistérios do Senhor para revelar, para poder crescer, compreende? Para poder roubar a glória de Deus. Aí Deus deixa de aparecer. Quem vai aparecer vai ser a pessoa. Então hoje você encontra, por isso vocês têm que estar muito em oração, em espírito, buscando o discernimento do Senhor, porque esse é o tempo onde os falsos profetas vão se levantar. Então, onde você vê muitos aí, eu creio que até tem um nome aqui no Brasil, parece que Code, não sei como é que chama. Fiquei tanto tempo longe, sem muito contato, e não sei bem a linguagem que utiliza. Mas são pessoas que autopromocionam dentro da obra do Senhor, compreende? Que comercializam a obra do Senhor, que comercializam os mistérios ou revelações ou a forma de trabalhar para poder encher determinadas igrejas, compreende? Então, estão de uma certa forma comercializando as coisas do Senhor.
E o Senhor é contra. No entanto, Jesus mesmo, Yeshua, o que ele fez quando viu comerciantes no templo? Ele derrubou todas as barraquinhas dos comerciantes, porque ele não aceita dentro do templo comercializar a palavra dele, os mistérios, comercializar as coisas sagradas dentro do sagrado. Hoje o templo somos nós. Então não podemos comercializar a palavra que Deus nos entrega, tá? A palavra que Deus coloca em nosso coração, não podemos tratar a palavra do Senhor como negócio, porque a palavra do Senhor não é um negócio, não é para comercializar, né? De graça nos é dado, de graça temos que entregar, amém? É claro que, olhando por esse lado, se a pessoa quer ser abençoada, quer abençoar para ser abençoada, aí uma lei do retorno, a própria palavra diz, né? Dá para ser vos dado, não? Você dá e você recebe, não é? Então, o que acontece? Se você quer abençoar, glória a Deus. Isso é claro que vai ter um retorno para a sua vida, porque Deus vai te abençoar, porque Ele sempre recompensa o doador alegre. Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, então o Senhor me dava essa revelação e me mostrava uma armadura. E o que ele me colocava, a imagem que ele colocava mais forte nessa armadura era o capacete, que era um capacete muito distinto. Nunca vi o modelo desse capacete. Era bem distinto, era simples, mas era bem distinto, diferente de tudo que eu vi até hoje em capacetes, em imagens de capacetes. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, olhando dentro da visão e dentro do que o Senhor falava, porque o Senhor falava que é o momento da gente colocar as armaduras, né? E olhando dentro da visão que o Senhor me entregava, antigamente, o capacete, né? O soldado vestia toda a sua armadura e o último a ser colocado era o capacete, tá? Então, eu comecei a analisar, porque o que mais me chamava atenção quando o Senhor dizia para vestir a armadura, o que mais eu sentia no meu coração é que estava faltando só o capacete para ser colocado. E nós já estávamos no processo de preparação, e que nesse processo de preparação para a vinda do Senhor, o que nos falta nesse momento é o capacete. Isso eu senti da parte do Senhor, que Ele estava nos falando, que nos falta o capacete, tá? E eu comecei a investigar para ver o que exatamente o Senhor está nos dizendo com isso. E, irmãos, é o último, né, a ser colocado, né, a armadura. E outra coisa, amados, o capacete, ele protege o soldado contra golpes que causam danos irreversíveis, já? Uma bala na cabeça ou um golpe na cabeça, ele pode paralisar seu corpo, ser irreversível, né? A sequela que pode trazer, ou também pode ser mortal. Então, são os golpes mais fortes que um soldado pode receber na cabeça. Então, você vê uma sensibilidade muito grande na cabeça, aonde tem que sim ou sim ser protegida, tá? E falando espiritualmente do capacete, no capacete nós temos o quê? O que ele vai proteger espiritualmente? A mente. E a mente, a nossa mente, é o campo de batalha de Satanás, tá? É na mente. O campo de batalha que Satanás usa para guerrear contra nós cristãos está na mente, tá? Está nos nossos pensamentos. Glória a Deus, aleluia. Então, aonde nós temos que proteger os nossos pensamentos, proteger a nossa mente. Por quê? Porque é na mente que Satanás vai jogar dardos envenenados e setas inflamadas. Dardos envenenados são como flechas, tá?
ou setas inflamadas são flechas, que eles colocam, por exemplo, fogo na ponta da flecha para atirar num acampamento, atirar fogo e queimar as casas, queimar aquele lugar, tá? Explodir aquele lugar. Antigamente usava isso. Então, por isso a Bíblia fala de dardos envenenados. Então, são dardos de fogo do maligno, né? De Satanás, que Satanás usa esse dardo de fogo. Então, vai queimar, tá? Vai trazer destruição. E os dardos de fogo do maligno são o quê? São palavras. Tanto de outras pessoas que nos falam coisas, tá? Palavras de maldição, olha, você nunca vai prosperar, olha, na sua vida nada vai dar certo. Então, isso são dardos envenenados ou setas inflamadas. Que, por exemplo, a seta inflamada, ela vem com veneno. O dardo envenenado é veneno, né? O dardo envenenado, ele vem com um veneno aqui. Então, é lançado na vítima. E esse veneno, ele vai aos pouquinhos contaminando todo o corpo. E o dardo envenenado no espiritual, eles são palavras, por exemplo, de maldição, que vai envenenando na medida que o tempo vai passando, essa maldição vai trazendo esse veneno. Pode ser, por exemplo, maldições, por exemplo, você nunca vai ter sucesso na sua vida e passa os anos, a pessoa realmente nunca teve sucesso na vida, devido a essa palavra envenenada que foi mandada, essa maldição, né? E pode ser também um veneno que vai funcionar de uma forma mais rápida também, com palavras envenenadas, tá? Que vem como forma, por exemplo, que exemplo que eu posso dar para vocês? Satanás, ele usa também, porque tem várias armas, né? Tanto as pessoas podem me falar determinadas coisas, por exemplo, alguém te falou algo e soou na hora que você escutou muito inocente. Você não compreendeu, mas na hora que você começou a chegar na sua casa, você compreendeu a seta inflamada que essa pessoa te jogou. Então você começa a ficar com raiva. Tá entendendo? Você começa a ficar indignada. Não acredito que essa pessoa me falou isso. Olha, ela falou foi isso. E você começa, esse dardo envenenado, esse veneno já começa a funcionar. Quando você chega na sua casa, o veneno já começa a funcionar no seu coração. Você começa a entristecer, ficar com raiva da pessoa. Então, isso significa que já houve uma inflamação, já houve um resultado daquela seta inflamada. E o capacete, espiritualmente, ele funciona como uma proteção, aonde essas palavras, elas vão chegar no meu ouvido, mas elas não vão entrar. Então, isso não vai causar-me esse prejuízo, né? Esse dano. Quando eu chegar em casa, eu não vou ficar com raiva do que essa pessoa me falou, porque eu vou compreender que isso foi um dardo envenenado do inimigo. Então, eu repreendo em nome de Jesus. Eu não considero em nome de Jesus. Então, isso não vai trazer resultado ao meu coração. Não vai me entristecer. Não vai me debilitar na fé. Compreende? Porque os dardos envenenados do maligno são para debilitar a minha fé. São para me enfraquecer. Compreende? Esse é o objetivo de Satanás nas nossas vidas. Nos debilitar. Nos afastar de Cristo, nos afastar da nossa fé, nos fazer perder, trazer derrota para as nossas vidas. Então, amados irmãos, e nisso nós devemos estar vigilantes e guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos. Satanás também usa dardos envenenados, por exemplo, ele também nos fala. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor. O nosso redor está por aqui, o nosso derredor está muito perto, está por aqui mais ou menos. Então, ele fica mais ou menos aqui com sua boca falando no nosso ouvido, tá? Então, ele está muito perto. E ele fala como se eu estivesse falando,
na minha primeira pessoa, tá? Ele sempre vai falar, olha, eu estou tão gorda e tão feia, e aí eu que estou pensando outra coisa, eu estava pensando em comprar fralda para minha criança, passar no supermercado, passei na frente do espelho e pensei que estou gorda e feia. E na realidade eu estava pensando era em comprar fralda. Então, os pensamentos meus eram em comprar fralda. Na realidade, esse pensamento, olha, eu estou gorda e feia, não foi eu que pensei. Foi Satanás que me falou por fora, como se fosse eu. E aí, eu parei na frente do espelho, olhei para o meu corpo e já comecei a comprar esse pensamento, que não era meu, que foi a voz de Satanás. Realmente eu estou muito gorda, nossa, olha a minha barriga. E ele continua, olha, tá barriguda mesmo, ninguém vai gostar de você assim, olha, seu marido deve estar olhando. Então ele começa a lançar esses dardos envenenados, aonde a pessoa começa a comprar essas ideias e se deprimir. Ele vai trabalhando nas pessoas dessa forma, tá? Por exemplo, para destruir os matrimônios, ele usa muito, trabalha muito essa parte da mulher, né? Que ela está gorda, que ela está feia, que existem outras mulheres mais bonitas, que o marido no trabalho está perto de mulheres muito lindas. Então, Satanás começa a trabalhar dessa forma para causar ciúmes na mulher. Então, o marido já chega em casa, a mulher já está armada, ela já está preparada para brigar. Qualquer coisa e qualquer sinal, ela vai começar uma briga. E Satanás vai colaborar com isso. Vai fazer uma mensagem no celular soar, vai fazer aparecer uma imagem de mulher no celular do marido para incentivar essa briga. Então, nós que somos cristãos devemos estar vigiantes, porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, temos que saber que está trabalhando de trás disso para destruir seu matrimônio, para destruir sua fé, para trazer essa destruição, trazer tristeza, depressão na sua vida, são principados e potestades. Então, é em contra desses espíritos que nós devemos guerrear e preparar. Por isso, temos que ter essa maturidade espiritual para poder entender, ter esse discernimento espiritual para poder entender o que vem do maligno, qual é a voz, discernir qual é a voz, qual é a minha voz, a voz da minha mente, o que eu estou pensando, o que eu mesmo penso. Qual é a voz de Satanás quando me fala e qual é a voz de Deus quando ele me fala. Eu tenho que ter o discernimento dessas três vozes. Tenho que aprender a ter esse discernimento. Aprendendo a ter esse discernimento, eu já estou preparada. Eu estou coberta, tá? A minha cabeça, a minha mente, os meus pensamentos estão cobertos. Cobrindo os meus pensamentos, cobrindo a minha mente, eu estou fortalecida no Senhor. E é muito interessante a relação da mente com a vestimenta de salvação. Por quê? Por exemplo, em Efésios 6, 17, diz assim, e tomar o capacete da salvação. Então, o capacete, olha, o capacete da salvação está relacionando guardar a minha mente, guardar os meus pensamentos com a salvação, porque disso depende a minha salvação. Eu posso perder a minha salvação se eu não estou vigiando, guardando a minha mente. Porque se eu guardo a minha mente, eu estou guardando os meus sentimentos. Eu estou guardando eu estou guardando a minha casa, estou guardando o meu matrimônio, estou guardando toda a minha vida, porque guardo a minha mente, protejo a minha forma de pensar. Então, você vê uma relação com a salvação, o capacete.
Compreende? Glória a Deus. E fala assim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu posso apagar os dardos envenenados do maligno com a palavra do Senhor. Por exemplo, Satanás disse que você é uma derrotada, por exemplo. Que você que nunca vai lograr, nunca vai conseguir algo na sua vida. Você vai repreender em nome de Jesus. Antes que isso entre, você coma isso pare no seu coração e gere sentimentos em você, sentimentos de mágoa, de angústia. Porque os sentimentos de mágoa, de angústia, todos esses sentimentos de raiva, sentimentos de todo ressentimento, né? Gera uma falta de perdão também, né? E traz contaminação para a minha vida, entendeu? Me contamina. Por quê? Porque esses ressentimentos, essas mágoas, essa falta de perdão, porque eu vou começar a ficar com ressentimento, então isso significa que estou ressentida com alguém, é porque necessito perdoar ela, não perdoei essa palavra que ela me disse. E se não perdoei, estou em pecado com o Senhor, porque a falta de perdão, ou seja, não perdoar é pecado, tá? Então eu preciso liberar o perdão, preciso liberar, ter essa libertação em mim. Glória a Deus, aleluias, né? Eu tenho que estar livre, eu tenho que estar limpa. E ter um coração limpo, ter vestes de santidade, está relacionado à limpeza do nosso coração, dos nossos sentimentos que sentimos. Coração é uma forma de dizer, né? Mas o coração é um órgão que bombeia o sangue. Na realidade, está falando dos sentimentos. Os meus sentimentos têm que ser puros, tá? Eu não tenho que ter sentimento de vingança, sentimento de ira, sentimento de raiva, sentimento de ciúmes, né? Porque Satanás, ele, quando começa a trabalhar na vida de um casal o ciúme, ele vai estar trabalhando, fazendo essa pessoa pecar, porque ela está com ciúme e isso é pecado. Então, você já vai perdendo a salvação com isso. Por isso, Efésios 6,17 fala, olha, toma o casco da salvação. Não peque na sua mente, com seus pensamentos. Não leve as coisas para o sentimento. Não leve tudo para o sentimental. E a palavra de Deus diz assim, o sentimental não vence, ele não vai ter vitória. Por que não vai ter vitória? Porque tudo que você escuta, você sente dor. Ai, doeu o que me falou. Ai, que dor, olha só, coitada de mim, pobre de mim, me doeu demais o que me falou. Você é uma pessoa muito ressentida. Você é uma pessoa sentimental. Por isso que geralmente as pessoas muito sentimentais são pessoas que vivem mais derrotas na vida. Não vence. A palavra de Deus diz, pessoas, o sentimental não vence, não tem vitória. Então, você vê uma relação muito forte com isso. Vou falar com vocês o seguinte. Em relação, por exemplo, a Bíblia está sempre nos ensinando a respeito disso e o quão importante isso tem para a nossa vida e para a nossa salvação. O quão importante é a renovação da nossa mente, é a transformação, né? Conforme a palavra do Senhor, né? É renovar o nosso entendimento. Tá? Buscar compreender essas coisas espirituais e renovar nossa forma de pensar, renovar nossa forma de ser, renovar nosso caráter, tá? Deixar o velho homem, deixar a forma que eu pensava que as coisas eram antes. Agora tudo se tornou novo em minha vida porque eu sou de Cristo Jesus e eu estou batalhando em fé para a salvação, porque eu quero a salvação. Romanos 12:12 diz, não os conformeis com esse século, senão que transformais por meio da renovação do vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus agradável e perfeita. A vontade de Deus agradável e perfeita é que todos nós sejamos salvos, não é? Então, isso está falando que a boa vontade de Deus nos leva para a salvação, para a vida eterna.
Mas se você não renova o seu entendimento e não entende essas coisas e começa a trabalhar no seu caráter, na sua forma de ser, começa a perdoar as pessoas que tem que perdoar, começa a liberar esse montão de ressentimento. Ressentimento porque a irmã te olhou e te olhou de cima para baixo. Foi a irmã ou foi Satanás? Por que você não fala, repreenda o Satanás? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Você não vai sair brigando com a irmã porque foi ela. Olha como é que ela é. Olha essa irmã. Essa irmã o que, amados? Ela foi usada por Satanás para provocar isso em você. E Deus permitiu para ver se você está maduro espiritualmente. Deus vai permitir, porque Ele vai provar a nossa maturidade espiritual sempre, porque Ele vai nos provar sempre. Ele vai ver onde está a minha debilidade, e onde eu sou mais débil é onde eu vou ser mais provada, porque o Senhor quer trabalhar isso em mim, Ele quer consertar isso em mim. Então não é, irmã, é você mesmo, que Deus está trabalhando em você. Mas eu tenho uma constância aqui, porque é sempre nessa mesma área que eu sofro a mesma coisa. Porque é nessa área que você é débil, é essa área que você resiste a aprender. Então é nessa área que o Senhor está trabalhando com você. Eu sinto problema no matrimônio assim, assim, assim. É porque Deus está trabalhando o seu caráter nessa área. Quando você aprender a transformar, renovar os seus pensamentos, o seu entendimento em relação a isso, saber que Deus está trabalhando com você, não considerar as artimanhas de Satanás, repreender em nome de Jesus, tomar posse da bênção em nome de Jesus, crescer espiritualmente nessa área, esse problema vai ser solucionado na sua vida. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, olha para você ver Efésios 6,16. Fala assim, sobretudo, tomar o escudo da fé. Então, você vê que a fé, ela nos dá uma proteção. Então, como você vai fazer com esse problema que você está vendo sempre? Você vai repreender em nome de Jesus, tomar posse da vitória pela fé. Então, a fé, ela vai formar em você uma fortaleza, um escudo, aonde Satanás não pode tocar mais. Aonde que você vai estar pronta para resistir o inimigo. E o inimigo, ele vai ter que fugir de você. Então, ele vai ter que parar de tocar nessa área que ele está tocando, porque você resistiu. Você está resistente. Você ganhou resistência. Você já está com o escudo da fé. A fé é sua, tá? Você já foi para uma direção onde moveu na fé. A fé sua formou esse escudo em você. Satanás vai ter que fugir. Como diz aquela palavra, resistir o diabo e ele fugirá de vós, tá? Então, aqui fala em Efésios 6,16 que com a fé eu posso apagar os dardos de fogo do maligno, tá? Então, eu vou usar a minha fé. Eu vou me levantar em nome de Jesus. Se eu escutei uma palavra que eu vejo que não condiz com a palavra de Deus, que são palavras que vai trazer tristeza, depressão, angústia, derrota, em nome de Jesus eu me posiciono, eu repreendo em nome de Jesus, pela minha fé eu apago esse dardo do inimigo. Essa palavra de maldição, essa palavra de derrota não vai ter mais influência sobre a minha vida. Eu vou com minha fé apagar esse dardo envenenado. Glória a Deus, aleluia. E em Isaías 59:17 fala assim, ó: se pôs a justiça como couraça. Então você vê que a justiça de Deus também é algo que é uma couraça, tá? Em nós. E o casco, né? O capacete de salvação na sua cabeça, como vestimenta, e pôs roupas de vingança, e se envolveu de ciúmes como de um manto, de selo, né? De ciúmes, de selo, de cuidado. Eu estou traduzindo do espanhol para português, você pode olhar na sua Bíblia aí, por favor. Então, aqui o que está falando com a gente? Está falando que o casco, né? Confundindo espanhol com português. O capacete de salvação na minha cabeça
é para mim como vestimenta. Então, a salvação em mim é uma vestimenta. E o que me leva para a salvação? A minha atitude do meu caráter, a minha forma de ser, a minha forma de atuar em fé, tá? Porque a salvação também é por fé. Então, a minha forma de atuar funciona como vestimenta de salvação. Existem outros versículos que falam que a salvação, que ele nos vestiu de salvação, né? Que é uma vestimenta para nós, que ele nos envolve como de salvação e nos adorna como noiva adornada. Aí uns versículos muito lindos também que fazem essa referência também da salvação e da justiça de Deus como vestimenta para nós. Então você vê que isso está relacionado também com as vestimentas de santidade. Porque se eu não peco mais na minha mente, se eu tenho uma mente protegida, eu não estou em pecado mais, tá? Existem muitas pessoas, o Senhor ministrava-me outro dia e dizia o seguinte, que na igreja existem muitos cristãos que fazem as coisas totalmente corretas na presença dele. Mas só que, o que acontece? Estão pecando em pequenas coisas, nessas coisas pequenas de sentimentos, de ressentimentos, de guardar rancor, de guardar ressentimento, de não liberar perdão para coisas pequenas e vão perder a salvação por causa disso. Tá entendendo? Por quê? Porque ele tá perdendo a vestimenta dele. E sempre a vestimenta, né, está relacionado com a santidade. Então, santidade, se não há pecado, se há pecado, não há santidade, tá entendendo? Então, por isso que se relaciona com vestimenta, tanto o casco quanto ou seja, todo esse tema que nós estamos falando em nome de Jesus. Espero que tenha compreendido. Amados, Efésios 6:10, vamos ler ele. Glória a Deus, aleluias. Portanto, irmãos meus, fortaleceis no Senhor, no poder da sua força, vesti de toda a armadura de Deus, para que podais estar firmes quanto a investidas do diabo, tá? As investidas em espanhol é acechança, e a acechança é armadilha, tá? Armadilha do diabo, engano ou investidas do diabo. Essa palavra é o significado dela, entendeu? Então, se estamos vestidos da armadura de Deus, nós podemos estar firmes a qualquer engano de Satanás, a qualquer coisa que vem, nós vamos estar preparados e vamos ter esse discernimento para discernir que isso vem do maligno. Número 12, porque não temos luta contra a carne nem sangue, senão contra principados, potestades, governadores das trevas deste século, contra hostes espirituais de maldade nas regiões celestiais, aonde eu falei com você. Não é a irmã, não é a vizinha que está causando problema com você. Ela é um ser humano que ela também merece a salvação de Cristo também. Ela merece conhecer ao Senhor Jesus também. E o que está usando ela onde você vai guerrear é contra Satanás. Você vai repreender Satanás. Eu te proíbo, em nome de Jesus, de usar essa irmã contra a minha vida ou contra qualquer outra pessoa. Eu te proíbo de usar ela como instrumento. Profetizo na vida dela a unção e o poder do Senhor e a claridade e o discernimento para ela poder compreender que o que ela está fazendo não provém da parte do Senhor. E se o Senhor permitir colocar as palavras corretas na sua boca, uma palavra que não venha humilhar, denegrir ou matar essa irmã na fé, que o Senhor permitir usar-te como boca dele para falar, glória a Deus. Senão o Senhor usa uma pessoa, Senhor. Usa alguém, Senhor, traz um instrumento para poder advertir essa irmã que ela não está bem, Pai.
Compreende? 13. Portanto, tomar toda a armadura de Deus, para que podais resistir o dia mau, e havendo acabado tudo, estar firme. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, como que é que eu posso resistir? E aí no 17 fala, tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus todo o tempo, os versículos, meditando nos versículos, meditando na Bíblia todo o tempo, tá? 18, orando todo o tempo, com oração e súplica em espírito. Essa é a nossa conduta para mantermos essa proteção, para mantermos a armadura em nós, tá? Orando todo o tempo, com oração e súplica em espírito. Então, todo o tempo. Deixar de ver as coisas como o mundo vê. Deixa a carne, deixa a carnalidade, deixa a visão mundana sua. Você é um cristão, você é uma cristã e você deve mudar essa conduta. Tá? Não vivo eu, Cristo vive em mim. Então, começa a mudar, porque você está caminhando para a salvação, nós estamos caminhando para a vinda do Senhor Jesus, temos que estar já preparados. Por isso, o Senhor mostra que é tempo de colocar essas armaduras, é tempo da preparação, é tempo de já estarmos preparados, temos que estar preparados de mente, temos que estar preparados de coração. Temos que estar limpos de coração, preparados de mente, tá? Temos que estar resistentes. E para estarmos resistentes, devemos ter essa conduta. A palavra de Deus, manter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orar todo o tempo, né? Com orações e súplica no Espírito, velando nele com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando pelas outras pessoas também. Então, amado irmão, o Senhor mostrou as armaduras dele, quais são e como é, e nos mostrou como manter essa armadura espiritualmente. É com a palavra dele, é orando todo o tempo, com oração e súplica, vigiando, velando é vigiando, com toda perseverança, tá? E vigiar nisso que eu estou falando. Vigiar em relação às palavras que você tem escutado, para que isso não venha atingir seu coração e se tornar numa gangrena, em uma inflamação, em um queimor aí dentro de você, em feridas, não? Porque flecha inflamada fala de fogo, né? E fogo, quando o fogo queima, não arde, não fica aquela ferida ardendo, é essa mesma... essa é a relação que o Senhor faz com as feridas espirituais, as feridas no nosso sentimento, ferir o nosso sentimento. É como se a gente estivesse com uma queimadura de fogo ardendo todo o tempo aí no nosso coração, que não sara, que está sempre aí ardendo. Então sempre você vai ficar lembrando do que aconteceu no passado. Amados, volta no passado. Volta os seus pensamentos, pense no que você já passou e no que você ainda não perdoou. Volta na sua infância, coisas que você viveu, porque às vezes vocês não perdoaram vocês mesmos. Não se perdoar, não, eu não me perdoo porque eu sempre tive uma vida de fracasso. Eu sempre quis prosperar e sempre vivi uma vida que para mim eu penso que é de pobreza. Por quê? Porque nós também, de uma certa forma, muitos servos do Senhor nos ensinaram sobre a prosperidade, nos fazendo mal compreender o que é a prosperidade para Deus. E a prosperidade para Deus é a ausência de falta, tá? No entanto, a viúva que colocou as últimas moedas, as poucas moedas, quando Jesus observava, para Jesus ela tinha muito, mas na realidade ela estava colocando tudo que ela tinha. Mas para Jesus ela tinha muito. Por quê? Porque ela tinha ausência de falta. Ela estava contente, ela estava feliz com o que ela tinha.
Então, isso é a verdadeira prosperidade para Deus. É você ter um arroz com ovo para comer, mas estar feliz com Deus e satisfeito com Deus. Então, quando você é fiel e é feliz no pouco com Deus, Deus te coloca no muito. Então, nós temos que ter esse entendimento para receber as bênçãos da parte do Senhor. Devemos ter essa humildade no nosso coração e essa compreensão em nós, para não manifestar a avareza também na área financeira, porque a avareza também é pecado e desagrada a Deus. Então, amados irmãos, nossa, é tão lindo a palavra do Senhor, né? Poderíamos estar falando aqui, entrando em muitos temas a respeito disso, mas devemos estar bem em todas as nossas áreas, devemos nos perdoar, seja qual for a falha que nós olhamos para nós e dizemos, não, eu fracassei nisso, e inconscientemente eu não me perdoo por isso. Porque às vezes nós olhamos para nós e pensamos que estamos bem perante o Senhor, mas quando vamos analisar de verdade, não nos perdoamos por determinadas coisas, nos cobramos. Compreende? Queremos ser perfeito para o mundo, queremos ser perfeito para aparecer para os outros. Você deve ser perfeito para aparecer para Cristo. E para Cristo, da forma que você está, se você não está pecando, você está bem. Ele não vai exigir demasiadamente de você. O mundo vai exigir. Mas Cristo não. Cristo vai te amar da maneira que você é. Então, se aceita, se ama em nome de Jesus, se perdoa em nome de Jesus. Amém? O Senhor, Ele te fez dessa maneira, Ele te ama dessa maneira e restaura a sua vida, busca restaurar a sua vida, restaura as ruínas na sua vida, porque essas cobranças suas formam na sua vida espiritual ruínas espirituais. Tá? E essas ruínas te impedem de você realmente ter o sucesso e receber a bênção que você precisa receber. E talvez Deus tenha essa bênção financeira para você, mas você não aprendeu que você ainda precisa trabalhar essa falta de perdão, porque você não perdoa a si mesmo. Tá entendendo? Muitas pessoas, por exemplo, não perdoam a Deus porque Deus levou a pessoa que ela mais amava. Então ela ficou ressentida, porque a falta de perdão está relacionada com ressentimento. Eu estou ressentida com o Senhor. É não aceitar o que Deus fez. Eu não entendi, é não entender. Não entendi por que é que Deus tirou essa pessoa que eu mais amava. Está inconformado com Deus, porque tirou a pessoa que ela mais amava. Então ela está triste, ela ficou triste com Deus. E essa tristeza gerou nela esse ressentimento. E esse ressentimento vai se transformando em algo que ela agora não perdoou Deus por isso. Ela se ressentiu disso. Então, analisa a sua vida bem para fazer essa limpeza espiritual. Porque a sua santidade depende disso. A sua purificação depende disso. E nós devemos ser purificados e limpos, tá? E deixa Cristo te lavar e te limpar de verdade. Deixa Ele, fala com Ele, Senhor, traz à minha memória os meus pecados. Me faz ver aonde eu estou pecando contigo. Se tem em mim algum ressentimento, se tem em mim alguma falta de perdão, Senhor, me faz lembrar, porque eu não quero pecar contra ti. Amém, amados? Isso o Senhor tem me pedido para estar trabalhando com cada um de vocês. Sempre tenho tocado nesse tema no meio das gravações que o Senhor tem me pedido para estar tocando a respeito do perdão, a respeito dos ressentimentos, a respeito das mágoas, a respeito do que falamos, não das setas inflamadas que nós também lançamos na vida dos outros. Entendeu? Porque às vezes nós estamos lá muito preocupados
com que as setas inflamadas que as outras pessoas lançam na nossa vida, as palavras que as pessoas falam contra nós, mas nós nunca analisamos que palavras nós usamos. E isso também é considerado e é colocado em balança pela parte do Senhor. Porque estamos no tempo de juízo, e no tempo de juízo o Senhor coloca as coisas na balança, tá? Então, tudo é pesado, porque a justiça, você não vê que a justiça tem um símbolo de balança? Terrenal aqui é um símbolo de balança. Para o Senhor é a mesma coisa. Por isso que ele fala assim, foste pesado e foste achado em falta, porque somos pesados. E quando somos pesados nessas mínimas coisas, porque essas mínimas coisas, que às vezes para nós é mínimo, para Deus é muito, tá? Você falar com alguém, lançar uma palavra, por exemplo, de maldição e matar alguém espiritualmente na fé, para Deus é muito. Isso é um peso espiritual muito forte. Então, aonde vocês têm que ter muito cuidado com o que vocês andam falando. Analise e pesa as palavras que saem da sua boca, porque vocês sabem que a boca de vocês tem poder, tá? Nesse tempo, nós somos profetas da parte do Senhor. Porque existe uma profecia, eu não trouxe isso agora, porque o Espírito Santo de Deus está me lembrando disso agora. Existe uma profecia que o Senhor fala, que por não ter aceitado as profecias, agora, aí o Senhor fala assim, agora qualquer palavra que sair da boca de vocês serão para vocês profecias. Ou isso, tá em Ezequiel, parece Ezequiel, ou eu acho que é em Ezequiel que tá. Eu não sou muito boa para lembrar das coisas assim. Onde está? Glória a Deus, né? Mas, então tem uma palavra do Senhor que ele fala para o povo de Israel isso. Olha, por ter rejeitado os meus profetas e rejeitado a profecia, agora toda palavra que sair da boca de vocês vai ser como profecia nesse último tempo. Então, estamos vivendo no tempo de profecia, estamos vivendo no último tempo, aonde Joel está se cumprindo, que fala que ia derramar sobre nós o espírito de profecia, os jovens iam profetizar, os jovens, adultos, velhos, não, anciãos, ia ter sonhos, visão, profetizar e tudo. Então, quando você vive nesse tempo, você está vivendo nessa unção. Então, todos nós estamos no mesmo espírito. Mesmo que essa pessoa não esteja tão correta com a parte do Senhor, mas essa unção vai estar atuante nos 4 cantos da terra, porque o espírito de profecia está sobre os 4 cantos da terra. Então, aonde todas as palavras, elas vão ganhar mais poder, tá? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Então, onde nós que temos o conhecimento da palavra do Senhor, temos que ter cuidado com as palavras que nós falamos, porque também vamos dar satisfação perante o Senhor de todas as palavras que saem da nossa boca. Cuidado com o julgamento. Cuidado com andar dando de grande homem e grande mulher de Deus para poder acusar as pessoas. Se o Senhor não te pediu para poder falar com essa pessoa, corrigir ou levar algo, uma profecia para essa pessoa, é melhor ficar quieto, entendeu? Por quê? Porque tudo o que nós fazermos é colocado em balança e vai ser cobrado, tá entendendo? Glória a Deus e aleluias por isso. Porque é dessa forma que Deus vai manifestar misericórdia sobre as nossas vidas. É dessa forma que o Senhor vai usar as nossas próprias palavras, próprios condutos, nossos próprios sentimentos para poder nos defender. Porque Ele fala que Ele analisa o nosso coração, nossos pensamentos, não é? Então, isso, de uma certa forma, essa análise que o Senhor faz do nosso coração nos defende perante Ele também. Por exemplo, o acusador pode dizer que nós falamos algo intencionalmente e nos acusar de algo, mas o Senhor vai analisar meu pensamento também, vai analisar meu coração, meu sentimento quando eu soltei essa palavra nesse tempo.
Tá falando de julgamento. Quando o Senhor estiver julgando a todos nós lá, todas essas palavras vão ser analisadas dessa forma. Ele vai analisar o que eu senti realmente quando eu falei essa palavra. A pessoa vai falar assim, não, essa pessoa é culpada porque foi ela que fez essa artimanha, para me enganar e me fazer cair. E o Senhor vai analisar até os seus sentimentos, vai analisar o seu coraçãozinho, vai analisar os seus pensamentos quando você falou essa palavra. Então, o juízo do Senhor, ele vai ser perfeito para nós. Ele vai ser com misericórdia. Por isso a palavra do Senhor diz assim, olha, atue com misericórdia, porque os que atuam com misericórdia, no juízo final, vão ser julgados com misericórdia. Os que não atuam com misericórdia, no juízo final, vão ser julgados sem misericórdia de Deus. Olha que forte. Então, assim, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é muito forte, ela é tremenda, entendeu? Onde nós temos que ser santos nesse tempo. E ser santos inclui tudo isso. Analisar bem a palavra dele, não viver só de um versículo, 2 versículos, ou do que eu escuto, não. É ler a palavra, compreendê-la, levá-la à compreensão do meu coração e do meu entendimento, tá? Eu não posso ter um entendimento que o pastor me dá. Esse é o entendimento dele para essa palavra. Eu necessito ler e entender com o entendimento do meu coração, tá? E aí essa palavra vai tornar a vida em minha vida, porque ela vai surtir um efeito maior quando eu tenho essa compreensão no meu entendimento. Eu vou ter o crescimento espiritual necessário, porque essa palavra vai estar produzindo frutos em mim. É muito distinto de quando eu tenho um entendimento que alguém me deu esse entendimento, que alguém passou para mim, do que quando eu pego a própria palavra e tenho um entendimento que o Espírito traz para mim. Amém? Por isso que eu falo com vocês. Leiam os versículos que eu coloco nos estudos, porque Deus certamente revelará muito mais para você do que revelou para mim. Porque com cada um de nós, ele traz a revelação de uma forma diferente. Por que de uma forma diferente? Porque cada um de nós temos uma maturidade espiritual diferente e um entendimento diferente. E o Espírito Santo de Deus trabalha conforme esse entendimento e esse crescimento, para dar o crescimento necessário a cada um. Porque se você for analisar, cada um de nós estamos num degrau espiritual, tá? Nós não estamos no mesmo andar, nós não estamos no mesmo degrau. Cada um está num degrau de crescimento diferente espiritualmente. Porque o degrau de crescimento espiritual tem a ver muito com a maturidade espiritual de crescimento da minha vivência. Tá entendendo? O que eu vivi vai formando em mim o meu crescimento. Tanto crescimento de caráter, crescimento de informação. Compreende? Isso vai gerando essa maturidade espiritual em mim. Espero, em nome de Jesus, que tenham compreendido e que tenha sido de bênção para a sua vida. Desculpa não trazer os vídeos, às vezes sempre, tá, amados irmãos? Essas 2 últimas semanas, na realidade, tem mais ou menos um mês de lutas espirituais, tá? Fortes nas áreas celestiais, aonde Satanás tem lutado muito para que as mensagens não sejam entregues, amém? E por isso nós temos que prevalecer, por isso que nós temos que guardar-nos e, sobretudo, guardar nossa mente, guardar nosso entendimento e guardar nosso coração, porque guardando nossa mente, entendimento e coração, estaremos guardando a coroa, a nossa coroa. A nossa coroa é a salvação. Essa é a nossa coroa, é o que nós guardamos, tá? Então guarda a sua coroa. Paulo falou, eu guardei a fé. E ele fala da coroa também, amém? Eu venci a batalha, guardei a fé.
Glória a Deus. Então, guarda a sua fé, porque a sua coroa está relacionada com a sua fé. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde e fortaleça. Um abraço grande.